Salve galera, aqui diretamente do nosso Bem Bolado de Humanas e hoje refrescante, regado a um bom e velho picolé. Vamos agora degustar e depois nós fazemos aí o negócio, fiquem tranquilos. Salve, salve meus queridos, tudo na paz, tranquilidade. Pessoal, estamos aqui em boa companhia, né? Vocês conhecem, todos nós que estamos aqui, somos professores de humanas de vocês, para a gente conversar sobre assuntos fundamentais para a nossa prova do Enem e fundamentais para a nossa visão de realidade e sociedade, tá certo? Como vocês estão vendo, estamos com um picolézinho na mão aqui, o que é importante. Se vocês notarem, galera, nós estamos em 5 pessoas, estamos 5 com um picolézinho na mão. Tem 2 picolés roxos e tem 3 amarelinhos. Então os 2 roxos aqui, pessoal, eles são minoria. E nós vamos nessa vibe, nós vamos falar sobre movimentos sociais, galera, sobre movimentos sociais. E movimentos sociais é um tema que em uma sociedade justa, igualitária, não teria necessidade, não teria por que existir, né? Eu falei da igualdade dos picolés, mas é para a gente pensar na desigualdade que há na sociedade. E como ao longo do tempo, pessoas têm se mobilizado, se organizado para tentar melhores condições para parte da sociedade ou para o todo, né? Que são os movimentos sociais. O movimento social, ele sempre tem um pouco essa característica propositiva, né? Ele vem para propor alguma coisa. O movimento social, ele vem para reclamar de uma situação, ou então, tipo, tem alguma coisa que está sendo necessário e que não tem, e ele propõe uma lei, uma nova cobertura social diante de algum problema, né? Então o movimento social, às vezes ele é reativo diante de uma situação. Por exemplo, movimentos sociais na época da ditadura que propunham uma abertura, houve um fechamento político, e aí em resposta a isso vem um movimento social, né? E eu estava pensando, a gente vive praticamente numa era dos movimentos sociais. Vocês já perceberam? Vai e volta, vai e volta. Eu estava preparando um pouco esse momento aqui e percebendo ali listas e listas e listas de movimentos sociais em função de uma coisa, seja, por exemplo, a Primavera Árabe, os movimentos do Brasil de 2013, tá? Agora mais atual, os camisas amarelas na França. Então nós vivemos em um momento em que parece que existe uma desilusão política, social, de modelos, né, de ideologias, e esses movimentos sociais têm se apresentado aí para criticar isso e para propor alguma coisa que me parece que ainda está muito vago, não tem ainda uma proposta muito clara, mas acho que a gente pode discutir um pouco mais disso, dessas pautas, mas ele sempre vem propor alguma coisa, propor alguma inovação. E um outro ponto sobre movimentos sociais também, que eles visam a garantia de direitos adquiridos por minorias e a conquista de direitos por parte dessas minorias. Não só o Brasil, mas também todo mundo passa constantemente por revoluções, por mudanças de pensamento e também por movimentos sociais que surgem e que buscam garantir uma certa igualdade a um determinado grupo. Temos, por exemplo, no Brasil, MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, temos MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, temos também o movimento LGBTQI+, entre o próprio movimento feminista mesmo, entre tantos movimentos que visam a garantia de direitos a pessoas que são, diríamos assim, excluídas da sociedade, pessoas que são segregadas simplesmente por não se encaixarem em padrões, talvez, patriarcais e outras discussões que surgem na nossa sociedade contemporânea. Deve ser por isso que a gente vê tantos movimentos sociais na América Central, na América do Sul e no Brasil.
Há tanto tempo que a gente está vendo isso, inclusive muitos deles até que conseguiram conscientizar um pouco a população, essa questão mesmo dos LGBTQI+, né? Nunca se falou tanto disso e algumas coisas a gente consegue enxergar diferente de acordo com todos esses movimentos, com essa exposição, com essas reivindicações que eles vêm fazendo. Então, os movimentos sociais, existe a necessidade deles existirem e, como o Ricardinho falou, enquanto eles existirem, é porque tem coisas que precisam ser melhoradas. Nós estamos assim há anos, desde os primeiros movimentos sociais que vão surgindo, estamos há tantos anos à frente do que as sufragistas fizeram lá na Inglaterra e nós ainda temos muitas coisas para mudar. O Brasil mesmo, né? Antes de nós sermos um país independente, as províncias brasileiras já pipocavam aí de movimentos sociais. As duas inconfidências que tivemos, a mineira e a baiana, a mineira inclusive que rola, né, estourou no mesmo ano da queda da Bastilha, já falava disso, já era um movimento assim que teve consequências tão grandes a ponto de mais adiante levar o Brasil a ser um país independente. Um pequeno intervalo no seu comentário. Galera, questãozinha, dica de história para o Enem da Profiliada. A data da queda da Bastilha é a mesma data da Inconfidência Mineira. Aí, ó, já vai te ajudar a estar atento a essa questão para te ajudar no Enem. Exato. 1789. Exatamente. História exatamente nesse ano, né? Que eles vão se organizando pela história nesse ano. Então, a gente consegue pela história entender que os brasileiros, eles sempre se movimentaram. Às vezes a gente tem essa, né? Ah, mas o brasileiro nunca fez nada. Ah, mas o brasileiro fica só aguardando. Será mesmo? Ou é você que não está se inteirando do que está acontecendo e não está reivindicando o que precisa ser reivindicado? Gostaria de colocar também a questão do papel da mídia e do papel da política, dos partidos políticos dentro dos movimentos sociais. Percebemos que dentro dessas relações, até nos movimentos que os colegas muito bem colocaram, com as devidas classificações referente a datas, enfim, e como a política ela vai exercer um papel preponderante nos movimentos sociais. Boa parte, em dado momento, num apoio legítimo e num dado momento em um apoio de uma forma para poder chegar ao seu real objetivo, que é uma relação de poder. Para obter vantagem ali, né? Sim, para obter vantagem. É uma relação de obtenção de vantagens, né? Temos vários partidos políticos aí, né? Que fisiologismos à parte, esses partidos políticos se apropriam de uma determinada causa para fazer política, mas não no sentido de ajudar de uma forma clara e objetiva os movimentos sociais, mas sim de obter vantagens com essas questões. E assim, não é uma questão de colocar quem é melhor ou quem é pior. Ah, então os movimentos sociais só são explorados? Não necessariamente, porque indiretamente eles acabam entrando em evidência. E o papel da mídia, a mídia entra muito nisso também. Sabemos que a mídia ela serve única e exclusivamente para vender anúncio. E ela entra com essas questões relacionadas aí à apropriação, né, das causas das minorias, vamos dizer assim, justamente como forma de poder angariar mais audiência com seus objetivos. E aí nessa relação nós precisamos ter até um tema que pode despencar em vestibular, até que ponto que a mídia vai ajudar e a política vai ajudar, ou até que ponto que ela vai entrar nas minorias. Percebam a nuance das minorias, gente, quando olhando aí, tem um site bem bacana para vocês olharem, divulgação de candidaturas agora todo ano que tem eleição tem. Digita lá no Google lá, Divulga Cand. Lá na divulgação de candidaturas vai aparecer lá todos os candidatos, e percebam o nome deles. Tá lá, o fulano da associação, Zezinho, não sei da onde, do postinho, enfermeira, não sei o que. Toninho da farmácia. Toninho da farmácia, Aí você já tá, vamos... Existe. Existe, É o prefeito São José. Legal. Isso.
E aí, e tá lá da associação, da farmácia, do assistente social, dos animais, enfim. Então, que as pessoas se apropriam de causas para poder se sobressair, né? E não era o objetivo disso, né? O objetivo do movimento social é melhorar uma determinada condição para um grupo e não para representando um grupo que muitas vezes não representa. Um bom exemplo que eu posso dar para vocês aí é do ex-deputado federal, por exemplo, do Jean Willis. O Jean Willis, goste ou não goste, ele foi ex-BBB, ele é professor de história, enfim, professor de história. E ele se auto-intitula, eu não podia perder, ele se auto-intitula o defensor da causa LGBTQ+. E você vai perguntar para as pessoas do movimento, as pessoas falam, ele não me representa. Mas ele se auto-intitula. Então, essas questões que a gente precisa entender quando fala de movimentos sociais. Essa questão da mídia que você levantou, na minha opinião, é fundamental. Inclusive, eu vou jogar aqui uma discussão para o pessoal, vamos ver se eles me ajudam. A mídia é fundamental hoje para quase tudo, né? E claro, para os movimentos sociais também. Ela vai polarizar, vai dar mais visibilidade. Eu ia dizer visualizações, não é YouTube, né? Visibilidade, obrigado. Mas o YouTube é uma forma de mídia também? Com certeza. Tá ligado. Tá? Com certeza. Então a mídia, eu acho que ela trouxe mudanças para os movimentos sociais. Porque a gente tinha, vamos ver se vocês concordam comigo, a gente tinha um conceito clássico de movimento social que era um grupo organizado, com objetivos definidos e claros e com uma organização mínima, vamos dizer assim. Não precisa ter CGC, pagar imposto, mas tinha que ter uma diretoria, uma equipe administrativa. Uma diretoria, alguns responsáveis e alguns objetivos. Só que o que a gente percebe? A gente percebe hoje em dia. Quem é o líder dos camisas amarelos? Quem liderou aquelas passeatas, jornadas de 2013 aqui no Brasil? Foi o movimento Vem Pra Rua. Quem é o movimento Vem Pra Rua? O movimento Vem Pra Rua de hoje é o mesmo de 7 anos atrás? Quem convocou esse movimento? Aliás, o que seria desse movimento, esses de 2013, sem a mídia? Exatamente. Né? Todo mundo viu, quem não participou, viu, né? Pôde acompanhar. E tanta gente foi para as ruas, e mesmo quem não foi para as ruas deu a sua opinião no Facebook, deu a sua opinião no Instagram. Exatamente. E ficou grande demais por causa Eu começo a pensar que por essa questão da mídia, que ela parece que o movimento nasce assim, sem liderança, parece que ele brota. Também sem objetivos tão claros, porque ali em 2013 tinha gente que falava da passagem de ônibus, mas tinha gente que queria o impeachment da presidente. Tinha gente que protestava com a corrupção, e tinha gente que queria, sei lá, outras coisas. E tinha gente que não queria nada. Exatamente, também, né? Então, eu estou vendo hoje que o próprio conceito de movimento social, não sei se vocês vão concordar comigo, não se tem, pelo que eu conheça, muito tratando academicamente, que eu saiba, muito isso, tá? Porque a mudança é muito nova, né? Mas nós estamos revendo esse conceito de movimento social, que não precisa mais ser tão objetivo, tão organizado, tão centralizado, mas fica essa atomização por causa das redes sociais. Ele pode sim estar se reorganizando. Acredito que daqui a uns anos nós possamos ver movimentos diferentes, né, por outros meios de mídia, como alguns que nós já estamos enxergando, mas eu acredito que eles sempre vão existir, pelo menos até nós conseguirmos ter, assim, algumas melhorias essenciais que nós não temos até hoje. Só que a gente não pode esquecer também, como o professor havia falado, dos movimentos de concordância, né? Porque os movimentos sociais, eles não são apenas para mudar, muitos são
Tudo bem que aqui nós temos menos, mas existem os movimentos também que Para concordam, manter, né? Para manter a política vigente, ou de repente uma lei ali que está estabelecida. Talvez o melhor exemplo seja a passeata dos 100 mil, né? É verdade, exatamente. História. E é um dado curioso, interessante. Vou aproveitar e mandar mais uma diquinha pro Enem aí, da sociologia. E eu comecei a pensar sobre essas questões, a gente conversando, e muito legal, me abriu a mente para uma questão, de que na sociologia existe um conceito do que são os movimentos sociais clássicos. Então eu parei para pensar, se tem um conceito que são os movimentos sociais clássicos, sinal que há outros tipos. E é uma coisa de agora, né? Eu imagino que há algum tempo atrás iam definir, movimentos sociais têm tais características, mas hoje não está assim. Hoje tem movimentos sociais clássicos têm tais características, são 3. Útil para o Enem, galera. 3 características dos movimentos sociais clássicos, segundo os autores da sociologia, que é a totalidade, em tese, tem que ser algo que de alguma forma traga benefício para toda a sociedade. Outra coisa, a identidade tem que representar um grupo em particular. Olha que coisa aparentemente ambígua. Beneficia um grupo em particular, mas também toda a sociedade. Um exemplo, um movimento que defenda a voto das mulheres. É um movimento em tese que vai para a população feminina, mas que enriquece a democracia. Portanto, beneficia a todos. Sim. Beneficia toda a sociedade, né? E movimentos sociais clássicos têm essa característica. Identidade, totalidade e mais uma, oposição. Sempre se opõe a alguma questão em particular. Então, dentro da sociologia, os movimentos sociais clássicos têm essas características. Mas a gente para pensar nos principais movimentos sociais dos últimos tempos, talvez nem tenha isso. E é o que a gente está falando, né? Dessa fluidez, essa mudança ao longo do tempo, do perfil dos movimentos sociais. E até um outro ponto, né, que eu acho que influencia nessa fluidez, é que a nossa sociedade, digamos assim, do século XXI, é algo mais plural. É algo que apresenta uma grande diversidade. E essa grande diversidade, ela acaba produzindo diferentes movimentos. Talvez ali, vamos usar aqui como exemplo até a própria política, né? Diremos assim que antes o PT ele tinha uma supremacia em relação à esquerda nacional, talvez PT e o PDT. Hoje em dia tem PT, PSOL, PCdoB, foi uma ramificação. E não só nesse campo da política, mas para o campo de, entre aspas, da esquerda, né? Mas em toda a sociedade. Os grupos, por exemplo, em questão do próprio feminismo, né? Tem muita discussão dentro do feminismo sobre mulheres trans e etc. Se elas podem ser consideradas integrantes de um movimento, ou se teria que ser feito um movimento trans, coisa que não existia no século XX. Então, eu acho que a própria sociedade, ali com o próprio devir heraclitiano, assim, aquela constante mudança de pensamento das pessoas, promove o nascimento de novos movimentos. E uma outra questão, relacionando com a mídia, né, que vocês falaram, nós temos que trabalhar um pouco também da escola de Frankfurt, do século XX, e o papel da mídia na formação do pensamento. Entendido. Muito bem colocado. E eu queria passar a bola para o professor, para falar como que a mídia ela influencia nós a comprarmos um produto, a talvez aderirmos a uma ideologia. Como que funciona isso na prática? Olha, a mídia ela traz muito pra gente dois conceitos muito interessantes, que é o conceito de obsolescência perceptível e o conceito de obsolescência programada. Obsolescência perceptível é você, por exemplo, eu ter hoje um telefone celular desse modelo Smart e outra pessoa ter um telefone que não é Smart, que só é de teclas, enfim. Ou seja, para os pontos de vida de uma sociedade, esse celular que só de teclinha não é lá o touch, enfim, ele já está fora de moda, fora de estação, Obsoleto. atrasado, está obsoleto. Tem um monitor lá de computador, aquele de tubo. Apesar dele estar operando perfeitamente. Sim, verdade. apesar de ele Precisa operar trocar. perfeitamente, não há necessidade de troca. Você tem um monitor de tubo, uma televisão de tubo e uma televisão de LED. Quem tem uma televisão, você chega ali, você olha e fala, uma TV de tubo, esse cara é atrasado, TV de tubo, mas está funcionando perfeitamente. E obsolescência programada, ele vai automaticamente naquilo que é feito para estragar. Em 2, 3 anos ele arrebenta. E a mídia, ela vai entrar da seguinte forma, amigos da mesa, e você que está aí do outro lado nos acompanhando, o papel da mídia é o quê? É instigar, estimular o consumo. E a geografia trata muito isso quando nós falamos de um ciclo de vida de produto, né? O
ciclo de vida de produto, ele durava em torno de 30 a 40 anos atrás, um produto era feito para durar 7 a 10 anos. Hoje, um produto ele vai durar automaticamente em torno de um ano e meio, quando dura. Produtos de tecnologia, o tempo de duração é menor ainda, ou seja, essa aceleração, essa globalização faz com que a sociedade perceba que precisa de uma mudança, a mídia incute na sociedade esse modelo, a história mostra que tinha um anterior e outro posterior, e a própria filosofia, ela trata de uma maneira mais intrínseca de chegar e falar assim, olha, você precisa trocar. Por que você não troca? O outro tem, você não tem. Você começa a pensar e entrar no estilo e entrar no pensamento, falar assim, olha, puxa vida, eu preciso trocar. É que nem você, a mídia estimulando desde o começo. Quando você assiste desenho, as crianças assistem desenho, no meio do desenho tem o quê? Propaganda de brinquedo. E aí por quê? Para estimular essa questão da compra. E a mídia dentro do consumo, ela pode modificar fronteiras e modificar modos de vida. Sorilhada, como que... Vamos parar para pensar um pouquinho. Quem que imaginaria, primeiro, que o Reino Unido faria parte de um bloco econômico com a moeda forte, um perfil que ele tem podemos dizer assim, mais... como é que eu posso dizer? Mais individualista. O Reino Unido é bem individualista. E agora, por uma minoria reivindicar um Brexit, por exemplo, eles saírem daquilo. Para a história dar conta disso é muito difícil. Primeiramente, para eles entrarem, né? Quando eles entraram na União Europeia, era um momento em que o mundo estava passando por algumas dificuldades, por algumas crises econômicas. Inclusive, a mídia serve para as crises econômicas, né? Certo. A mídia, ela pode estimular o consumo, ela serve para as indústrias serem os seus clientes cada vez mais alimentados e consumistas. Então, no momento que o Reino Unido entra na União Europeia, é o momento em que ele tinha essa necessidade, apesar de, como você falou, ele ser um país forte, né, ser um Estado forte, mas ele estava passando sim por uma série de dificuldades que já estavam vindo ao longo de todos os processos de mudanças que a Europa ia enfrentando. E quem que não estava enfrentando tantos problemas ali naquele momento? O de sempre, a Alemanha. Tanto que, inclusive, a União Europeia é encabeçada muitas vezes pela União Europeia. Quase todas as vezes pela Alemanha. Pela Alemanha. Quase todas as vezes. Quase todas, certo? Por isso que ela está tão bem até hoje, será? Não sabemos. E uma Mas... coisa... Desculpa, pode. Mas pode falar. Uma coisa que eu ia falar sobre esse sentido é que é um outro tema, e a gente vai realmente viajando em vários temas, Isso. e nós vamos chegar lá daqui a pouco. Mas a questão do Brexit necessariamente faz a gente pensar sobre xenofobia. Sim. Leva a gente a pensar por que tal país está passando por um momento de crise, como a Eliada disse, e vai colocar a culpa em estar unido com outros países. Peraí, a gente está em crise, a culpa é de outro povo. Ou outro povo que é de fora mesmo, ou outro país, ou de pessoas que a gente não vê como daqui, mas estão aqui. Minha mídia serve para isso também. Olha só como ela acaba estimulando a xenofobia em alguns lugares ou combatendo a xenofobia em outros lugares, né? Então a mídia, como a gente está concluindo aqui, ela serve para muitos setores, para os movimentos, para a política, para a industrialização, para o consumo. Então é muito importante nós termos esse papel a gente começou com os movimentos sociais, mas agora a gente partindo na mídia, e você consegue ver que ela vai englobando muitas partes da nossa vida. Isso que a gente nem falou, né? Ainda na filosofia, naquela questão longe, não falar só de Frankfurt pra gente, né? De imagem, né? Só que pra gente fechar agora essa nossa primeira parte da conversa, por que eu puxei a questão do Brexit, dos movimentos sociais, do Brexit para você e falei do Reino Unido? Pelo seguinte, porque quando o governo começa a dar sinais de colapso, principalmente na economia, é aí que os movimentos sociais eles começam a emergir. Porque quando está tudo bem, uma situação de status quo, está tudo certinho, não tem porquê. É por isso tá todo mundo feliz, né? Que a mídia vai entrando, e acho que a gente fecha assim o nosso primeiro tema, né? Muito bom. Vamos lá. Isso aí. Pessoal, estamos de volta para o nosso próximo tema e nós vamos começar falando de um assunto que eu levantei no último bloco,
que foi a chamada Escola de Frankfurt. Inicialmente, gente, historicamente, a Escola de Frankfurt surgiu no século XX, obviamente, na cidade de Frankfurt, na Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Tem alguns nomes ali, como Theodor Adorno, Walter Benjamin, e um dos principais focos de análise da Escola de Frankfurt era uma crítica à produção de arte dentro do capitalismo. Os filósofos da Escola de Frankfurt, em sua grande parte, eles tinham uma orientação marxista de política, ou seja, a visão de mundo que eles tinham da política e da realidade era uma visão baseada no conceito de luta de classes, uma busca por uma revolução da classe, entre aspas, inferior sobre a classe superior, uma revolução do proletariado. E dentro disso eles trabalhavam como que a mídia produzia arte para vender ao proletariado uma imagem que o capitalismo era bom, de que era bom você ter um patrão, de que era bom você receber um salário e que era bom você ser submisso a esse patrão. E eles trabalhavam o papel da mídia dentro disso, de como que as pessoas elas são feitas massa de manobra dentro da TV, dentro do jornal impresso, que era muito forte naquela época. Eram passados noticiários, eram produzidas notícias que visavam convencer o povo de algo, que visavam levar o povo a crer em algo, a ter um pensamento e a confiar muitas vezes em alguns líderes, de acordo com a mídia, de acordo com o que era vendido. E trazendo até para os dias atuais, gente, nessa questão de consumo, né, que nós fazemos de mídia, vocês acham que quando você está assistindo uma série lá na Netflix e aparece alguém com um MacBook tomando uma Coca-Cola, é aleatório isso? Ou aparece o sujeito mexendo num iPhone 10, iPhone 11, é aleatório? Para vocês terem uma ideia, tudo é programado. Eu não estou falando de teoria da conspiração, de que a Coca-Cola vai injetar uma vacina que você vai se tornar viciado em alguma coisa. Não, gente, não é isso. O que eu estou dizendo é que a mídia, as redes sociais, elas muitas vezes nos programam a gostarmos de algo, muitas vezes nos programam a querermos ter filhos, a querermos nos casar, pois assim, afinal de contas, nós vamos consumir. Nós vamos gastar com casamento, nós vamos gastar com filhos, nós vamos gastar com educação. E será que tudo isso vale a pena, gente? Muitos acreditam que sim, outros acreditam que não. Eu deixo essa reflexão filosófica para você. Será que vale a pena eu comprar o celular mais caro, sendo que um celular mais simples já estaria suficiente para mim? E dentro disso, eu queria passar a bola para a professora Eliada, mas eu já queria emendar com uma pergunta para ela. A Escola de Frankfurt surgiu em um contexto histórico do nazismo. E por que a Escola de Frankfurt visava tanto essa crítica à mídia capitalista e visava tanto analisar assim como que a mídia, tudo era feito nos meios de comunicação durante o período do nazismo ali, principalmente ali início do século XX? Primeiramente porque muitos desses escritores eram judeus, né, e eles estavam sofrendo perseguições de acordo com todas as leis que foram aprovadas antes mesmo do Hitler tomar o poder total na Alemanha, quando ele ainda era chanceler na Alemanha. Então, muitos desses escritores tiveram que fugir, né, tiveram que sair da Alemanha, depois eles retornaram e eles foram criticados pela mídia, eles eram censurados mesmo, né, suas obras, seus escritos. E isso sem falar nos artistas judeus, que também foram severamente censurados. Então, esses escritores da Escola de Frankfurt, eles vão ter essa característica de analisar muito a mídia, porque eles são boicotados pela mídia nazista. E o que é o nazismo sem a mídia? Aliás, o que são todos os governos totalitários sem a mídia? Eles precisam das mídias, né, para afirmar, para colocar na mente, no coração da população que aquilo que o governo está fazendo é muito bom. Olha, né, nós temos aqui essa lei, por exemplo, que está mandando para um campo de concentração alguém que é diferente de você.
Mas calma, isso é para o bem do nosso país. Se ele fica aqui, ele atrapalha o todo. Exato. Melhor ele lá. É algo que vai totalmente contrário à minha natureza humana, pelo menos na maioria das pessoas, isso é contrário à minha natureza humana, mas a mídia precisa severamente bombardear a sua cabeça que isso é comum, que isso é normal. Então, a mídia serve demais aos governos totalitários, não apenas ao governo do Hitler, né? Nós temos, assim, nesse momento na Europa, uma sucessão de governos totalitários que vão ter as mesmas características. O mais próximo, né, do Hitler, que foi o Mussolini na Itália, também tem essa característica. Tudo bem que politicamente algumas coisas o Hitler consegue melhorar na Alemanha, já na Itália o Mussolini não consegue. Mas a mídia é ferrenha em tentar colocar na população italiana que ele é um ótimo governante. Então veja, analisem, pessoal, não é de hoje que a mídia serve, tanto para o bem quanto para o mal. Se ela já serviu tanto para o mal, por que hoje ela vai deixar de servir? Nós vemos governos totalitários aqui também, né? Nós tivemos algumas representações totalitárias no Brasil ao longo de alguns anos, nos 15 primeiros anos do Vargas, por exemplo, assunto que não tem como fugir, sempre cai no Enem, principalmente de 37 a 45, quando ele está naquela fase do Estado Novo, porque ali, com a nova Constituição, totalmente baseada na Constituição polonesa, né, a polaca, fascista total, ele então coloca em prática essas ideias de controle do que é falado na mídia, mas veja, do outro lado eu estou ajudando o trabalhador, né, das novas indústrias que vão surgindo. A mídia precisa, eu puxo por um lado, eu afrouxo do outro, e a imagem de pai, do pobre, do Vargas está sempre estampado. Aliás, veja, muita gente que lembra do Vargas hoje, das gerações que vieram antes da gente, por exemplo, os nossos pais, os nossos avós, eles lembram do Vargas com essa figura de pai dos pobres, das leis trabalhistas, do herói. O Stalin lembrava da mesma coisa, né? Pelo menos por um tempo. O Hitler foi aquele que movimentou a Alemanha, que fez a Alemanha crescer economicamente. Então a mídia serve a isso também. Temos também um exemplo do regime militar, que também foi totalitário, aqueles anos lá de 64 e 85, e que também usou muito da mídia para isso, principalmente na Copa de 70, né? A Copa de 70 foi usado demais para colocar ou tentar colocar na cabeça do povo brasileiro que não, calma, os militares estão fazendo, os atos institucionais são para o bem da nação. E até nisso também, como a professora comentou da Copa de 70, uma curiosidade, e até futebolística para quem gosta, né? Na Alemanha, um time que foi muito exaltado durante o período do regime nazista foi o Schalke 04. E na Itália, fascista do Mussolini, foi a Lazio. Eu não estou dizendo que é errado você torcer para esses times, porque eu mesmo gosto da Lazio. Mas o que eu estou dizendo, gente, é que para vocês terem... É a mesma coisa da gente deixar de torcer a seleção brasileira. Noção histórica, né? Para dar um retrato histórico. Até o futebol foi usado ali por regimes políticos para, de uma certa forma, moldar ali o comportamento da população. É que essas questões todas são muito interligadas, né? Uma série de conexões a gente pode fazer. A questão da ditadura militar no Brasil e a Rede Globo, grupo dominante até hoje, que se estabelece ali com os militares. E aí, voltando lá para o Hitler, toda uma produção cultural e cinematográfica, né, em cima dos valores nazistas, né? E aí, se a gente pular para os americanos e Hollywood hoje, fica fácil de manter o raciocínio, né? Quer dizer, os valores... os valores americanos, nacionalistas, capitalistas, a própria questão da globalização, da tecnologia apresentada, né? A gente viu essa parte da mídia com um viés bastante crítico, né? Bastante contrário, né? Porque a raiz filosófica de Frankfurt era o marxismo, né? E seguindo esse raciocínio, bom, os grandes grupos midiáticos, né?
não tanto hoje, porque hoje a gente tem grandes mudanças, mas os grandes grupos midiáticos são grandes grupos capitalistas. Sim. Né? Inclusive muitos deles que eram ligados aos judeus. Exato. Né? E hoje a CNN é de judeu, a Globo tem origem judia, acho que a Band também. Silvio Santos é judeu. E vai por aí. Então tem muita coisa que se costura nesse arcabouço todo aí. Só que hoje a gente vê uma mudança um pouco, de novo, uma mudança acentuada. Porque esses grandes grupos, em alguns lugares, bastante decadentes, sendo trocados por outros grupos, blogs, os grupos das redes sociais, Canais do YouTube. Agora o próprio streaming, ou YouTube e outros meios que vêm vindo com a tecnologia e mudando muito isso, mudando essa sociedade. Então a mídia, ela tem entrado nisso também. E aí a gente tinha aquela discussão, agora com a internet a gente vai fugir dessa mídia que faz a cabeça da gente. Né? Agora nós vamos ter uma mídia livre, o povo vai poder falar o que quer, porque as mentiras não vão sair mais. E a gente continua questionando essa mídia, né? Nesse mar de mudanças que a gente vive hoje. Eu gostaria de lembrar, vocês já lembraram de alguns autores, eu gostaria de lembrar do autor da Modernidade Líquida, que eu acabei de esquecer, Bauman, né? Mostrando esse nosso mundo atual em grande mudança, em grande turbulência, onde a gente já não tem mais um ponto ou outro de se fixar, e nesse processo todo, né, esse processo todo de mídia. Até gostaria de passar a bola para o professor, colocando como que você vê, professor, esse nosso mundo capitalista, globalizado. Eu diria que, inclusive, juntando com os movimentos sociais são uma reação a esse mundo globalizado, que parecia que ia ser o céu e tudo maravilhoso, e não correspondeu. Como é que você vê esse mundo em mudança, essa mídia, esse nosso mundo pós-industrial, globalizado, nessa questão toda aí, a indústria, o capitalismo? Mais alguma coisa? Sim, Ou seja, porque o Vargas. Não, simples assim, você... Tá bom, vamos lá. Gente, falando sério, vamos aqui. Foca em nós aqui, ó. Foca em nós. Eliada bem colocou a questão do governo Vargas, tá? Ela colocou a questão do regime totalitário, mas a mensagem que o Vargas passava de pai dos pobres, a questão da consolidação das leis trabalhistas, CLT, Código Penal, enfim, tudo isso do tempo do Vargas. Não podemos esquecer também do primeiro surto industrial, e já vou puxar os dois para cá. O primeiro surto industrial que o Brasil teve com uma certa relevância, que foi ali, sim, que foi ali no início do Estado Novo, com o primeiro desenvolvimento das indústrias de base, a CSN, a Petrobras, e depois nós tivemos ali as montadoras, né, vindo ali para São Paulo, já fazendo uso da estrutura cafeeira que tinha ali, de uma infraestrutura, pseudo-infraestrutura que tinha ali, de uma elite cafeeira, que trouxe um contingente populacional muito grande para isso. Podemos dizer, falando um pouquinho de indústria e globalização, que nessa época o Brasil ele já entra podemos dizer assim, né, no roadmap do mundo, né? O Brasil já vai entrar como um grande consumidor, apesar da nossa população ser em torno ali de 50 milhões, mais ou menos, naquela época, mas já entra no roadmap. Você tem a questão do contexto social, que depois o Ricardo vai abordar, que é a questão relacionada a êxodo rural, enfim. E você já tem as indústrias vindo para cá, um capital midiático vindo com a questão até mesmo da Disney, né, fazendo alguns filmes exaltando as belezas naturais do Brasil, enfim, né. E justamente, junto com tudo isso vem a questão dos problemas, que puxando também já para a seara da globalização e fazendo uma ponte
com o antigo e o novo, nós conseguimos perceber que, em maior ou menor proporção, o nosso planeta ele está no mesmo caminho. As desigualdades cada vez ampliam. Uma nova alternativa que nós temos de integrar, como por exemplo a alternativa da globalização, ela é mais excludente que inclui. O capitalismo tem uma ideia de incluir também, incluam todo mundo, a questão da escola de Frankfurt, compre, venha, é bom ter um patrão porque você vai ter dinheiro, você vai poder comprar as coisas. A gente vê que o abismo só aumenta, há uma certa deterioração do termo de troca no que diz respeito à força de trabalho. A nossa força de trabalho cada vez mais está sendo deteriorada, e dentro desse contexto, o que nós conseguimos perceber com essas indústrias, os problemas que elas geraram, que é tão diferente, é tão atual quanto o que nós tínhamos antes. A discrepância é muito grande, isso aparece muito nas questões do Enem. Falando a respeito de governos, enfim, todo governo que vem para o Brasil, todo governo que surge no Brasil, ele vem com uma proposta de mudança, de negar tudo aquilo que foi feito até então, e nós não temos uma proposta de continuidade. Exato. E essa proposta de continuidade, ela seria importantíssima para nós desenvolvermos principalmente uma identidade nacional, que hoje está muito complicada, né? Falando a respeito até de uma identidade nacional, até essa questão da indústria, né? Do ponto de vista social, como é que essa questão do êxodo rural abriu, fechou, se melhorou a qualidade? Porque assim, a indústria, teoricamente, vai trazer dinheiro. Se vai trazer dinheiro, o mundo capitalista, o dinheiro é a raiz da felicidade. Isso falando num contexto capitalista. A gente concorda no caso. Eu, pessoalmente, acho que no contexto capitalista, né? E aí o que acontece? A partir do momento em que a sociedade começa a receber esse dinheiro, a condição do brasileiro nessa época do governo melhorou ou piorou? O que nós tivemos? Então, esse processo de modernização capitalista brasileiro, né, saindo daquele Brasil escravocrata, né, daquele Brasil colonial, que a gente teve uma continuidade, mesmo que não fosse mais colônia, era império, mas era uma continuidade, foi uma ruptura mais política. O que a gente observa? A gente observa que esse processo de modernização brasileira nos trouxe algumas mudanças, mas preservou outras coisas. Como você disse, a desigualdade continuou, aumentou o emprego, se urbanizou o país, né? O capitalismo se fortaleceu no Brasil, algumas empresas brasileiras cresceram e apareceram. É claro que todo mundo está pensando no principal nome, a Petrobras, né? É o melhor exemplo disso, mas a gente não conseguiu vencer alguns problemas, por exemplo, esse das desigualdades. E o Enem muitas vezes vai falar das desigualdades. Na geografia, e depois eu vou encaminhar para a sociologia, a gente vê essa mudança espacial do pessoal do campo migrando para a cidade e de uma urbanização progressiva do país, né? E aí, claro, o surgimento de uma certa classe média que, na época, vamos dizer, das fazendas do Brasil, né, quase que não tinha, né, não existia a classe média, ela vai aparecendo nas cidades e vai trazendo algumas formas de vida diferentes, culturais e novos comportamentos sociais, né? Ricardinho, como é que você vê socialmente esse processo brasileiro aí de mudança e de evolução? Meu querido, esse processo é interessante e é complexo, profundo, vamos tratar brevemente, mas você tocou um ponto importante. Classe média é uma característica urbana. A gente vê as classes médias urbanas, a gente ouve muitas vezes. Sim, as classes médias sempre são urbanas. É um pouco, como é que a gente diz quase em português? Redundante. Exatamente. Redundante, é um pouco classe média é uma redundante. característica urbana, né? Sim. Isso acontece na Revolução Industrial na Inglaterra, acontece na industrialização brasileira, acontece ao longo da história. No caso particular do Brasil, é curioso citar essa questão, e a gente tem que voltar ao Vargas, porque o primeiro surto importante de industrialização no Brasil acontece na era Vargas. E há alguns detalhes importantes aí para o Enem. Primeira coisa importante, o Vargas, tanto que a ditadura varguista, 37 e 45, ele vai chamar de Estado Novo.
em oposição ao que havia antes, que ele vai chamar de República Velha. É que é a ruptura do poder, né? A ruptura do poder. É sempre o novo, né? Igual agora, né? Não, hoje agora, né? Partido novo, nova política, é sempre... O detalhe, o novo no Brasil nasce velho. Cara, mas então, e é interessante essa questão de que o Vargas, chegando ao poder, ele vai buscar industrializar o nosso país. E isso tem um anseio também. Ele, o Vargas, representando uma elite do sul do país, aliado a uma elite do nordeste do país, porque o vice do Vargas na eleição de 30 era o João Pessoa, que hoje dá nome para a capital Paraíba, né? Então era a liderança do sul, com uma liderança do nordeste, em oposição àquela liderança do centro-oeste, que era a República Café com Leite ali, né? Então, O centrão. as oligarquias, o centrão, verdade, cara. O paralelo deu bom. E aí, a gente vê que o Vargas buscou industrializar, mas a intenção não era tornar o Brasil uma potência industrial. A intenção era fazer com que o Brasil não dependesse mais das elites de São Paulo, e Minas e Rio de Janeiro. Então era mais uma jogada política do que uma questão econômica. E a gente volta a um ponto. O Vargas, ele buscou, então, tornar o Brasil uma potência industrial e não mais agrária. Se a gente olha para a economia de hoje, o Brasil ainda é uma potência agrária. Nós não somos ainda uma nação industrial, a gente ainda produz commodities, o que a gente produz de riqueza hoje é o que a gente produzia no século XIX. Então a gente não conseguiu mudar de fato economicamente. Essa ausência de mudança econômica traz uma característica também de manutenção social. Então a gente vê que as Tivemos mudanças... rupturas, né? Não tivemos Esse é o rupturas. Já ponto não que eu queria tivemos chegar. desde o início, né? Esse é o ponto. As mudanças que a gente Nossa. vê na nossa história são mudanças meramente aparentes. Maquiagem. Maquiagem, a gente mantém, né? E que nem trocar moeda, né? E a gente tem que manter eu acho que Criaram um nota de ponto, R$200. tipo isso. Bem, mas o ponto que eu queria dizer é o seguinte, esse movimento de industrialização do Vargas faz com que o investimento do Estado saia do campo e vá para a cidade, vá para as indústrias. Por conta disso, muita gente sai do campo e vai para a cidade. Há um forte êxodo rural. Só que êxodo rural sem condições de empregar todo mundo que vem para a cidade. Uma coisa curiosa, o primeiro modelo de indústria que se estabelece na Inglaterra com a Revolução Industrial é a indústria têxtil. Se você vê hoje uma fábrica de tecidos, é um monte de gente. É um monte de máquina de costura e um mar de trabalhadoras ou trabalhadores. Então a indústria têxtil conseguiu utilizar os trabalhadores que vinham do campo lá na Inglaterra. No Brasil, o Vargas já coloca uma indústria mais pesada, eletrodomésticos, uma indústria com tecnologia maior, mas com menos trabalhadores. E depois, com o outro presidente, o Juscelino, vem a questão dos automóveis. Os automóveis. Hoje, numa fábrica de automóvel, não tem gente lá Não tem dentro. gente quase, é verdade. Então a indústria brasileira sempre foi uma indústria para poucos, né? E não tem mais investimento no campo, o investimento é na cidade, uma cidade que emprega poucos, consequência, muita gente vem do campo para a cidade sem ter onde viver, sem ter onde se estabelecer, e isso gera um processo que nós vamos falar à frente, que é o processo de favelização. E todas as questões sociais em torno do que é favela, em torno do que é comunidade, as desigualdades ali presentes, são coisas importantes que a gente tem que tratar também. E assim fechamos esse Esse é o tema, nosso segundo bloco aí. mas vamos continuar. Vamos lá. Abrindo esse nosso terceiro bloco, vamos iniciar falando de democracia e já puxando o gancho de tudo que nós falamos. Você entendeu que o Brasil passou por muitas mudanças, muitas dessas que parecem ser maquiadas, que no fundo quase nada mudou. Temos isso desde o momento que nós somos independentes. Passamos a ser independentes, mas continuamos com a forma de governo monárquica. Depois tivemos a nossa proclamação da República, mas uma República que deveria ser democrática, que na prática não foi democrática. Tivemos os processos de regime militar e de redemocratização, aonde voltamos a ter as nossas eleições diretas. Mas será que nós exercemos mesmo a democracia?
Será? Será que nós ainda não estamos naquela época do voto do Cabresto? Lembram do voto do Cabresto? Lá quando nós deixamos de ser monarquia e passamos a ser república, né? Aquele primeiro momento de coronelismo, onde os latifundiários mandavam e desmandavam. Não que hoje eles não mandem e desmandem, mas aonde isso era muito mais claro, porque hoje é um pouquinho mais velado e maquiado. E lá havia o voto do Cabresto. E será que a mídia que nós já discutimos hoje, ela também não serve como um cabresto para os votantes, a população votante? O que havia naquele momento, essa interferência no voto, o voto aberto, que todo mundo sabia em quem se votava. Hoje nós temos o voto secreto, mas será que ele é secreto mesmo? E será que realmente nós votamos conscientes? O site que o prof falou aquela hora, quantos acessam? Aliás, quantos sabiam que existe esse site? Quantos acompanham esse site? Detalhe, né? O DivulgaCand, ele é um site do Tribunal Superior Eleitoral, ele é um site auditado pelo governo federal, é um site do governo, né? E assim, ali você consegue ver prestação de contas, maiores doadores de campanha, enfim, já dá para ter o norte dessa explanação que e a gente está fazendo. Isso todo mundo precisa fazer, né? A população votante, a obrigação ter essa vontade de pesquisar para saber em quem votar. E voltando ao que estava falando da época dessa nossa primeira república, como já foi falado dessas mudanças sociais, dessa população urbana, né, que vai ficando cada vez mais intensa, essa urbanização acaba gerando outras dificuldades, como por exemplo foi o processo de favelização. Nós temos uma população ex-escrava, né, que não tem aonde ficar, não tem aonde se empregar, não tem como melhorar de vida, e com com a classe social que vai surgindo ali, que é a classe média, essa população vai sendo empurrada, né? Ela acaba indo para a periferia. E essa população tem acesso a quê? Qual que é o problema social que nós podemos ver nesse processo de favelização? Olha, respondendo essa pergunta, nem eu que estou respondendo, quem responde é o Seu Jorge. Tem uma música do Seu Jorge que diz: a favela é um problema social. A favela é um problema social, e é fato. O Seu Jorge resumiu, né? Mas a favela, na verdade, é um conjunto de problemas sociais. Você falou de tirar dos centros urbanos ali uma população indesejável, que é a população negra pós-Lei Áurea, após o fim da escravidão, né? O Brasil não construiu uma condição para utilizar a mão de obra escrava. Mais uma maquiagem. Exatamente, a Lei Áurea. E tem um ponto interessante. Como cidadão brasileiro, ao longo da história, ele não é visto como cidadão. Ele é sempre visto como mão de obra, como trabalhador. Né? Então, enquanto trabalhador escravo, servia. A escravidão não tem mais. Então, para que serve essa gente? Quem é essa gente? Precisamos trazer imigrantes para trabalharem nesse país. Exatamente. E os imigrantes vêm, né? Todos os processos que a Europa estava enfrentando, os imigrantes vêm. E aí há um processo quase que um branqueamento da população brasileira, né? E se não, a tentativa, se não na sociedade como um todo, pelo menos os espaços de poder de fato ocorrem. E nesse sentido é interessante uma questão também de que as favelas, elas são resultado de uma ocupação elitista do espaço. Olha esse termo, uma ocupação elitista do espaço. Porque pessoas que viviam nos centros urbanos, que já eram indesejados, negros principalmente, mas não só, pobres na sua maioria, eles são expulsos da cidade de uma tal forma que chega uma hora que eles têm que ocupar os morros. Né? Então a favela fica no morro, não tem condição de moradia ali. Mas construir uma casa tem que ser aqui. O cara tem que construir uma casa nesse lugar, porque todo esse espaço foi ocupado. Né? Não tem espaço nas cidades para essa população que tem que ir para as favelas, ocupar as favelas. E aí diversos problemas surgem, e surge uma outra questão, que já é uma questão moral. Uma questão moral. Com o tempo, há o convívio entre os da favela, entre os do morro, os que tiveram que fazer seu barraco aqui, e há um convívio ali próprio, e há uma outra sociedade, que é a sociedade do asfalto. Tem uma imagem interessante, que o pessoal da edição vai colocar aí no nosso vídeo.
é uma imagem muito legal que retrata muito o que é o Brasil. Que tem um prédio top, um prédio chique, nós já vimos muitos aí. Bem conhecido. Bem conhecida. Cai também. Enem cai muito, livro de geografia, de história, sociologia, filosofia, aparece a imagem. Um prédio top, coisa mais linda, um big de um muro e do lado os barraquinhos da favela. É o bairro do Morumbi, o Muro e Paraisópolis. Então, e você tem também no Rio de Janeiro a favela da Rocinha e do lado o bairro do Leblon, que é o metro quadrado mais caro do Brasil. Então o que a gente vê? para essa questão Espacialmente tão próximos, Sim. mas socialmente são dois universos distintos. Um abismo, né? E essa diversidade socioespacial, ela é fantástica da gente analisar e tal. Eu analisei um pouco isso, inclusive, no meu trabalho de mestrado. A gente percebe que a valorização de determinados lugares vão empurrando esse povo para a periferia. E isso... O cara não vai ter grana para se manter. Não tem. E isso ocorre não só por via mercado, mas via legislação mesmo. Quando no plano diretor, você coloca que naquele bairro ali, os terrenos têm que ter tantos metros quadrados. Ora, eu não tenho grana para ter um terreno desse tamanho. Né? E coloca que as casas têm que ter jardim na frente, por exemplo, e que tem que ter tanto de recuo. Não, o cara mais popular, ele vai preencher todo o lotezinho dele para a casa dele, porque ele já compra meio lote. É o lote exíguo, né? Então, via processo legislativo, você fomenta essa desigualdade, que é social e que dá para ser vista muito claramente na questão espacial. Pegando a questão do Leblon, por exemplo, o Leblon, ele foi ocupado regularmente. Mas o morro, qual que é a comunidade que você falou? A Rocinha é ilegal. E esse pessoal não obedeceu esses parâmetros legais. Então ali eles conseguiram construir do jeito que deu. Agora, se eles forem construir no Leblon, não tem como fazer, porque a prefeitura está em cima, fiscaliza, cobra, interdita a obra, né? Essa coisa toda. Só conseguiram fazer isso porque foi um terreno ilegal no morro. Como se fosse uma segregação espacial. Segregação espacial. E é interessante nesse ponto que a Ilhada comentou da redemocratização que foi maquiada. Eu li um meme esses dias, porque a informação do momento é um meme. E eu li um meme. Aqui é meme no Enem, hein? É verdade, capaz vai ter. Capaz de aparecer. Um memezinho de que alguém falava de não sei o que, nos tempos da ditadura era assim. Aí do lado tinha um menininho negro, em que ele diz, peraí, mas já acabou a ditadura? Eu não estou sabendo. Era meio que um meme, uma brincadeira. Porque assim, naquela realidade, naquele ambiente social, o Estado autoritário, o Estado se faz presente somente para oprimir ali. Né? Não oferece recursos mínimos. Eles são tidos como alguém que estão fora da lei, portanto não tem que ser beneficiado pela lei. Então, e a gente vê que acaba se desenvolvendo, né, uma ética, uma moral própria em cada ambiente. Uma ética ou uma moral? Peraí, o William já esclarece para nós. Mas acaba se desenvolvendo uma moral própria de dado ambiente, uma moral da favela, e uma moral própria dos centros que não são o centro da favela. E aí é uma coisa curiosa, como a moral da favela, ela é uma moral excluída. Ela é uma moral estigmatizada, né? A questão do estigma. E as demais, a moral urbana ali é a moral predominante. E acaba que dentro da favela, aquele cara que reproduz a moral da cidade, ele é visto como, ele é da favela, mas é mais aceitável, é mais palatável para quem não é dali. De forma que o cara é um favelado, mas ele ouve MPB, aí é uma coisa. Agora o cara é um favelado, mas que ouve funk, ou o cara nasceu na favela, mas ele usa roupa tal, ele se veste de um jeito tal, para conseguir um emprego vai ser maior dificuldade, para ser aceito em certos ambientes vai ser maior dificuldade. E essa é uma coisa interessante. Na favela ele é aceito assim, mas fora dali não. Ou não só na favela, mas no bairro periférico ele é aceito assim. Fora do bairro periférico já não. Então a gente percebe, no bairro periférico há um certo padrão de certo e errado, que não é o mesmo padrão de certo e errado de fora daquele lugar. Muito interessante isso. Eles vão engendrando, eles vão desenvolvendo ali essa ética própria, né? Um menino, por exemplo, se a gente tem numa zona central, o menino está estudando ou está trabalhando, é trabalhador, aquela coisa toda. Mas se a gente observar muitos lugares
nessas comunidades, às vezes o menino vai obter destaque quando ele, não, fulano já anda armado. Esses dias chegaram a polícia aí, ele correu a polícia, deu tiro na polícia. Aí ele vira o cara. Vira o herói do lugar. Tem uma experiência importante, um caso importante, que uma vez numa favela em Porto Alegre, se desenvolveu, se eu não me engano, no lado do aeroporto, no muro. Então um dos muros da casa era o muro do aeroporto. A pessoa precisava construir os outros 3. E como era aquilo em linha assim, chamaram Vila Tripa, né? Era assim que chamava. Muitas vezes eu passei por ali quando morei em Porto Alegre. E se fez uma pesquisa lá. Por quê? Porque a prefeitura trabalhava com as meninas com questão de maternidade responsável, de educação sexual, de prevenção de gravidez na adolescência e tal, e não adiantava nada. Palestra, anticoncepcional, preservativo, não adiantava. Pô, por que não adianta a gente explicar as coisas? Já tem informação, por que não adianta? E aí foi uma equipe da universidade, eu acho que de antropólogos, né, e fez a pesquisa, e as meninas, elas não estavam engravidando por descuido, elas queriam engravidar. Mas como é que uma menina de 15 anos, 14 anos, solteira quer engravidar? Porque existia nessa favela, nesse lugar, a hierarquia social deles, né, era a piazinha, que não interessa nada, vira uma menina, também não interessa nada, começa a menstruar, está virando moça. No sistema de valores deles, quando ela tinha relações sexuais, parceiros sexuais, já tinha virado mulher, era mais respeitada e tal, né? E quando engravidava, mais ainda, né? A menina grávida, naquele sistema social ali, passava a ser mais respeitada. Se o pai batia antes, talvez agora não batesse. Como a gente tem aquelas brincadeiras, né? A mulher passando na frente da construção, desculpa, brincadeira machista, né? Passou na frente da construção, o cara mexeu, respeita, tá grávida. Estão entendendo o sistema de valores? Então eles perceberam que aquelas meninas, para ascender socialmente, elas percebiam que não adiantava estudar e pegar um trabalho, que elas continuavam da favela. Mas quando elas engravidavam, as mulheres mais velhas e adultas iam conversar com ela. Vinham perguntar como é que estava o nenezinho. Vinham perguntar se que aceitava uma roupa usada, um carrinho usado. Ela tinha uma outra inserção social com as mulheres e com os próprios homens. Tinha um outro nível social pela gravidez. Obviamente elas não tinham consciência disso, mas um trabalho bem formado deu conta de que existe esse sistema hierárquico, social e de valores, ou do menino armado. Imagina um menino que, por exemplo, apagou um policial. Esse é o herói, né? E dessa menina, qual é a forma de ascensão social que ela percebe imediatamente no grupo dela. Por isso que não dava resultado o trabalho. Não era falta de informação, não era irresponsabilidade. Inconscientemente era uma busca por um destaque, né? Aceitação, inserção. Porque eu vou falar também sobre ética, moral e democracia. Democracia significa poder ao povo. Essa ideia surgiu lá na Grécia Antiga, mas não era todo o povo que participava. Eram homens maiores de 21 anos, proprietários de terra e que não fossem estrangeiros. Daí eu digo para vocês, olha o tanto de movimento social que daria pra gente encaixar naquela democracia grega. Nossa, muito! Não tinha mulher, só tinha homem rico, branco. Olha eu, branco, né? Vamos dizer que era homem branco, grego. Não tem outra opção. Bronzeado, bonito. A questão étnica não é um ponto ali. Bronzeado pelo sol mediterrâneo. Mas assim, gente, e proprietário de terra. Hoje em dia, E do isso... lugar. E do lugar, né? Xenofobia é Xenofóbico. Eram xenofóbicos. O próprio Aristóteles, ele nasceu em Estagira e não era permitido que ele participasse da política ateniense, porque ele era estrangeiro. Era da Macedônia e não da Grécia, Então, cai fora. Tanto que ele educou depois o Alexandre conquistou tudo ali, e o Aristóteles foi visto com maus olhos por ter sido o professor do conquistador, etc. Mas, gente, ética e moral. Ética e moral. A palavra ética, ela tem a ver com hábito. Ela tem a ver com aquilo que nós
fazemos para cuidarmos de nós mesmos e também analisarmos os valores morais de cada grupo. E moral são um conjunto de costumes que formam os valores de um grupo. Nós temos diversas morais. Você aí com certeza é influenciado por diversas morais. A igreja que você frequenta provavelmente tem uma moral. A sua família provavelmente tem uma moral. Seus amigos provavelmente tem uma moral. Você, quando está sozinho com seus amigos, provavelmente tem uma outra moral. Bem diferente, talvez. Bem diferente, talvez. Talvez aquela moral que você tem na igreja, quando você está sozinho com seus amigos, você muda completamente de moral. Porque a moral, ela está muito associada ao meio em que estamos vivendo. Enquanto que a ética significa uma espécie de valoração universal. A ética, ela é principalmente usada para se estudar a moral, para se analisar a moral e para tentar entender por que determinado povo tem determinado costume. Costumes morais, gente, por exemplo, vamos dizer um costume moral assim. Aqui no Brasil, o brasileiro tem um certo costume moral alimentar, de comer algumas carnes aí. Carnes que você vai encontrar no açougue. Carne de boi, carne de frango, carne de porco e etc. Se você for na China, você vai encontrar uma outra variedade de carnes, porque é a moral daquele povo. Assim como você não se imagina comendo um golden, outra cultura paga o golden, porque faz parte da moral daquele povo. E muitas vezes a moral nos questiona. Vai comer uma vaca na Índia. Vai comer uma vaca na Índia para ver o que vai. Vai comer um McDonald's na Índia para ver o que vai acontecer. E aqui é a coisa mais rotineira do mundo, porque a moral, ela vai definir a cultura também de um povo. E quando a gente fala de cultura, a gente fala também de valores desse povo. E os nossos valores, eles são formados ao longo e do meio social que nós vivemos. E aqui eu posso colocar até o Jean-Jacques Rousseau, de que o homem, ele é moldado pelos valores e pela sociedade em que ele está inserido. E aqui também eu posso colocar o John Locke, que dizia que nós nascemos uma folha em branco e que essa folha vai sendo preenchida de acordo com as nossas experiências. Mas também podemos colocar aí o Hobbes, que dizia que nós precisamos de leis pesadas, de um Estado soberano, de uma monarquia absoluta, para controlar aquele sujeito, porque por ele mesmo, ele tem uma natureza ruim, ele é mau, ele é egoísta, ele é ganancioso. E aí eu faço uma pergunta filosófica para você. Você se avaliando como um ser humano dentro do espaço terrestre, você é bom, você é mau ou você é neutro? E outra coisa, né? Será que é possível neutralidade? Será que é possível ser neutro mesmo? Ou será que neutro é só shampoo de bebê? Mas eu queria perguntar para a professora Eliada agora, dando continuidade, né? Como que nós podemos relacionar essa questão da moral, dos costumes de um povo, com a questão da democracia desse povo? Como que isso pode se relacionar? Bom, eu sempre falo para os meus alunos e vou repetir aqui. Quando a gente analisa a política, a democracia, os movimentos sociais nós analisamos, as instituições sociais que são necessárias na sociedade, a gente acaba caindo num ponto que você falou, que é a moral e a ética. Qual que é o principal problema das nossas sociedades? A brasileira mesmo. Será que são as instituições? Será que é a família? Será que é a escola? Será que é a política? Será que é a igreja? Ou é o próprio ser humano? E dentro de democracia, o problema é a democracia, a falta de democracia? O regime totalitário é um problema? Não, então a democracia é a solução. Nós estamos na democracia, mas nós temos soluções? Qual é o principal problema real das nossas sociedades? Será que é o próprio ser humano? Muito bom. E a gente pode pensar que há... Já passo, Cleber. Não, tô aqui A tranquilo. gente pode pensar que há níveis de democracia, né? Há níveis de democracia. Vamos lá, aqui é um Estado democrático, aqui não é democrático. Acho que esses conceitos eles são tão fluidos assim, né? Que é possível que um Estado ele seja teoricamente democrático, mas ele tenha muito de autoritarismo, de totalitarismo. Um exemplo interessante da história é que a gente vê que na ditadura militar no Brasil havia eleições, né? Então as eleições são uma característica central da democracia. Na Venezuela tem eleições? Na Venezuela Na tem Coreia do eleições. Norte Na tem Coreia do eleição. Norte tem Iraque eleições. Mas as eleições não é de lugar democrático? Então, olha que coisa curiosa, O né? cara ganha com 99
mas ele ganhou democraticamente. E se a gente for pensar a sociedade brasileira, ninguém vai duvidar que a sociedade brasileira é democrática. E uma das maiores democracias do planeta. Mas acredito que os maiores estudiosos também não iam discordar de que a sociedade brasileira é tremendamente autoritária. Muito bom. Sobre isso, eu vi uma reportagem esses dias no jornal. E eu vi uma coisa muito curiosa que eu não imaginava. Nessas eleições municipais de agora, o Brasil tem mais de 300 municípios em que haverá chapa única para prefeito. Um candidato. Então, segundo a legislação, esse cara precisa de um voto para ser eleito. Então, se ele votar nele, está resolvido. Mais de 300 municípios no Brasil. É muito. Então, que democracia? Até que ponto? O que leva um município a não ter condições ali para que haja mais de um candidato? Uma oposição, um diálogo, exatamente. Como que um cara se fortalece tanto ali socialmente? Claro que são todos municípios pequenos, né? Mas o cara tem tanto poder que ninguém tem coragem de contestar o cara nas urnas. Que tipo de democracia? E é o Brasil, nessas próximas eleições. Uma democracia que se resolve na bala. Uma democracia maquiada? Uma democracia maquiada. E até dentro disso, eu queria perguntar ao professor Cleverson. Pô, até que enfim alguém perguntar alguma coisa. Eu já achei que eu ia pegar um suco pra vocês aqui. Perguntar sobre essa questão de municípios, né? Uhum. Não seria o caso, talvez, a exclusão de alguns municípios ou anexação em municípios maiores? Olha, é um tema que sempre está surgindo. Pergunta boa, eu não sei o que responder. Tô brincando. Já deu quieto aqui. Gente, tô brincando. Você que Pediu para falar. Pediu pra falar, falou? Falei. Então, gente, você que está nos acompanhando aqui na nossa mesa redonda aqui e respondendo a pergunta do professor William, né, referente da questão da anexação de municípios, separação, desmembramento, gente, a gente não pode esquecer que a nossa estrutura democrática, a nossa estrutura inclusiva, a nossa estrutura, como é que eu posso dizer para vocês, igualitária da democracia, Brasil, país de todos, enfim, ela... Quando você tem um município, você tem uma máquina administrativa muito grande para dar vazão para esse município. É uma gama de funcionários públicos, é uma gama de funcionários administrativos, pessoal do executivo, enfim, para você poder fazer uma troca do orçamento do município, fundo municipal, os municípios eles recebem uma porcentagem do governo federal, e quando você fala em extinção de município ou fusão de município, você está automaticamente tentando enxugar a máquina pública, e a mesma coisa que você fazer uma lei anti-álcool para o alcoólatra, é a mesma coisa, não vai funcionar, é muito mais fácil. Aqui no Paraná nós tivemos um processo muito grande mesmo, de formação de municípios a partir da década de 60, com o governo do Aníbal Cury, né? O Aníbal Cury não foi um governador naquela época, mas ele foi um responsável pela... secretário, ele foi responsável por retalhar e fazer o nosso estado do Paraná com os 399 municípios que nós temos hoje, justamente por conta disso. Porque cada divisão de município ele vai demandar uma máquina administrativa muito grande. Respondendo à pergunta do professor William, também já encaminhando já para o nosso encerramento aqui, coloquem para vocês aí como temas de cabeceira, podemos dizer assim, para parte de humanas do Enem aqui no nosso Bem Bolado. Primeira coisa, a questão dos movimentos sociais. Não esqueça, tá? Isso aí cai, despenca em qualquer assunto que nós formos tratar. Com certeza vai aparecer sim. Vai. Sim. Democracia e sociedade. Isso vai aparecer. Até que ponto que a democracia e a sociedade elas estão no mesmo compasso, na mesma sintonia. A questão da ética e da moral. Até que ponto que nós temos hoje a ética e a moral caminhando junto. Eu ainda vou acrescentar um terceiro item, que é a conduta. A conduta é o jeito que você faz, sobretudo quando outras pessoas não estão vendo. A conduta, o teu jeito ali de trabalhar, o teu jeito de... como você aparece nas câmeras e como você aparece fora delas. A questão dos problemas urbanos que nós já colocamos aqui, segregação espacial, favelização, e para fechar toda a matriz histórica disso, que a Eliada muito bem colocou aqui, da onde que o nosso país surgiu, e como que as relações de poder elas se tornam cada vez mais complexas, sobretudo
num país onde quem prega o novo, quem pleiteia o novo, é um grande, como diria, parafraseando o Cazuza, é um museu de grandes novidades, né? Afinal de contas, nós não temos aqui no Brasil um projeto, nós não temos um projeto de país, nós temos no nosso país um projeto de poder, onde partido A, partido B, partido C, quem é meu aluno já escuta eu falando que eu não morro de amores por presidente nenhum, não morro de amores por presidente nenhum. Por quê? Porque aqui é um projeto de poder. A partir do momento em que você pega aqui, por exemplo, esse objeto de marketing aqui, e você não vê nada de bom nisso aqui, você rasga para fazer um novo, você acaba com todo um trabalho que foi feito aqui, todo um histórico e todo um esforço que tem aqui, que é a mesma coisa que é feita no Brasil. Aquela mesma elite que chegou aqui e falou que é uma nova política, um movimento lá do Vem Pra Rua, por exemplo, nós queremos fazer um novo, hoje estão de terno e gravata no Congresso, dizendo amém, e votando com a maioria, votando com o partido, nas grandes comissões, enfim, só de olho no cargo da CCJ, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que manda mais do que até o próprio presidente em algumas situações, né, que é o Centrão, né, eu digo Centrão. E assim, gente, a mensagem que fica de tudo isso, até agora nesse fechamento do Bem Bolado, depois da aula de História com a Lu e com a Eliada, depois da história da aula de Geografia comigo, com o professor Humberto, depois da aula de Sócio e de Filo com o William e o Ricardinho, é o seguinte, gente, tem o raciocínio crítico, independente do que vocês forem fazer, o que vocês forem trabalhar. O raciocínio crítico não é o chato que não tem uma proposta, algo propositivo. O raciocínio crítico é você apontar o que você julga não estar bem e propor uma solução. Tá bom? Gente, perfeito. Desejamos para vocês muito sucesso nessa empreitada do vestibular e que o Senhor Deus possa cuidar de cada um de vocês e abençoá-los nesse momento tão importante da formação pessoal e profissional da vida de vocês. Saibam que aqui tem 5 pessoas que estão aqui e toda uma equipe técnica que nos ajuda a fazer com que isso seja possível para poder trazer para vocês sempre o melhor. Tem muita gente que torce e ora por vocês. Galera, sucesso, fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau, meus queridos. Sucesso, gente. Saudade Tchau. de vocês. É nóis. Encerramos mais uma semana, agradecemos a você que esteve aí fielzinho conosco de segunda a quinta. Queremos agradecer aos profs de Ciências Humanas, muito obrigada, vocês deram um show. E se liga, amanhã você tem simulado. E agora, a dica dos mestres. Meus queridos, de conteúdo vocês já estão preparados, a minha dica é de outro tema. Tenham equilíbrio, estudem bastante, mas também descansem, cuide do corpo, mas também da mente. Uma coisa fundamental, se alimentem adequadamente para chegar com a mente legal para as provas. Tamo junto. Galera, repertório cultural, conhecimento de mundo, cultura. Interdisciplinaridade. Não dá para você pensar só em geografia ou só em história. Você precisa colocar tudo junto no mesmo balaio. Não basta ler a questão, interprete a mesma. Não esqueça disso, hein? Pessoal, tenham um olhar crítico durante toda a prova. E que vocês possam estar bem, que vocês possam dormir bem. E também se alimentem com alimentos leves no dia da prova. Um beijo enorme para vocês. Beijo! Tchau, tchau. Não consegue nos parar. E o terceiro mais do bolo é a cereja. Cê vai chegar voando no Enem no vestibular. Cê vai chegar voando no Enem no vestibular. Vamos analisar os temas principais, pensar e discernir toda e qualquer ambiguidade. Chegar na prova sabendo de tudo e um pouco mais. Pra nós tá dominada a prova de humanidades. Na história para nós tá dominada a parada.
tudo resolvido, quem manda é Eliada. Na fila e na sócio que o teste vai tá facinho. Pode deixar que aqui é o Will e o Ricardinho. Na geografia garantida a preparação, quem manda é o Humbertinho e também o Clefão. O terceirão mais veio pra te ajudar a chegar voando no Enem no vestibular.